Bom dia, né, a todos. Eu sempre fico bastante feliz de perceber que os colegas estão procurando informação. Eu acho que isso é muito importante, né, na nossa profissão, em qualquer profissão. Porque não dá, eu estava até conversando com o Anderson antes de começar, hoje em dia não dá para ignorar as informações, né, que elas têm uma velocidade muito grande. Então, o corretor de imóveis, assim como qualquer outro profissional, em qualquer outro setor, ele tem que estar atento às mudanças, às atualizações. Nós temos que saber... Aqui não quero dizer que todos, né, tenham que ser formados em direito, mas nós temos que, pelo menos, conhecer o básico da nossa profissão, né, que é muito importante. E aqui na nossa conversa de hoje, então, eu vou falando sobre essa importância, sobre essa capacitação. E, eventualmente, se vocês também tiverem interesse, nós temos o curso de documentação imobiliária, que é mais específico sobre a legislação atualizada. Bom, então, as intermediações imobiliárias, elas acontecem diariamente. Existe a necessidade de profissionais capacitados e atualizados no mercado. O profissional corretor de imóveis, ele deve se transformar em um realizador de sonhos com a segurança necessária para que o momento da aquisição do imóvel fique gravado positivamente na memória do cliente por toda a sua vida. Então, o que acontece? Nós, corretores, né, temos que saber aquilo que nós estamos vendendo, em que situação que aquele imóvel está, se for uma locação, quais as principais características daquela locação, porque não é toda locação que é igual, não é todo contrato que é igual. Então, nós, corretores, nós temos que saber, nós temos que ter capacitação para poder conhecer aquilo que o produto que nós estamos trabalhando, né? Em que situação que nós vamos oferecer esse produto para o nosso cliente. Nós temos que ter o quê? Aperfeiçoamento, né? Que é aperfeiçoar o conhecimento, que é uma necessidade para o exercício profissional. Então, um médico, se ele estudou 30, 40 anos, né, atrás, ele tem que se aperfeiçoar, não tem? Porque quando ele chegar, por exemplo, para fazer uma cirurgia, ele vai ter equipamentos novos, situações novas. Assim, o corretor de imóveis, o advogado também. Eu sou formada, eu me formei em 81, na PUC. Se eu não continuar lendo, estudando, verificando as alterações da legislação, eu vou ficar obsoleta, não é? Nenhum cliente vai querer me procurar, porque ele pode até falar, não, teve um conhecimento bom lá na base, mas hoje em dia não consegue desenvolver. Então, nós temos que nos aperfeiçoar sempre, sempre. A capacitação. Então, a capacitação do profissional quanto à legislação pertinente, ao desempenho da profissão do corretor de imóveis, também é importante. Então, nós precisamos o quê? Fazer novos cursos, ler muito, isso é de extrema importância. Então, o profissional ele precisa estar sempre lendo. Precisa o quê? Hoje em dia, todo profissional precisa também estar se atualizando em termos de informática, né? Porque nós estávamos conversando também sobre esse assunto. E aquela pessoa que ficou parada, que não consegue fazer uma pesquisa num computador, num site, ele realmente vai estar fora do mercado, né? Porque o cliente chega, muitas vezes, ele vem com uma pergunta que você consegue verificar. Vou ver como que tira uma certidão. Se eu não consigo mexer no computador, como é que eu vou saber? O cliente, se ele percebe que eu estou insegura, que eu não entendi nada, que eu não sei nem tirar uma certidão, o que ele vai fazer? Vai procurar um outro profissional, né? Ou vocês têm dúvida em relação a isso? Então, ele pode, às vezes, até confiar naquele colega, naquele corretor. Mas, se eventualmente ele perceber que a pessoa está muito aquém do que ele precisa, ele vai embora, vai procurar uma pessoa que esteja mais,
capacitada. Nós temos, então, que nos atualizar, né? A atualização do profissional no tocante à legislação, certidões, demais documentos necessários para a segurança na concretização dos negócios imobiliários, ela é relevante. Por exemplo, nessa placa, né? Nós que estamos aqui sabemos que não podemos colocar toda essa quantidade de placas, né? Se tiver, por exemplo, um imóvel com duas, primeiro que na segunda placa eu já tenho que comunicar o primeiro que colocou lá a placa de que eu vou colocar a minha placa naquele imóvel. E nem se fala, né, numa quantidade de placas como essa daí, essa figura. Então, na verdade, o profissional ele tem que estar se atualizando, vendo o que ele pode ou não fazer, porque senão ele vai começar a proceder de maneira errada. Bom, eu pensei em tirar essa parte da nossa conversa, porque eu falo muito sobre responsabilidade, né? No curso de documentação imobiliária também eu sempre estou batendo nessa tecla da responsabilidade do corretor de imóveis. O que eu acho importante a falta de atualização pode levar o colega a um erro. Vocês percebem? Por exemplo, vamos supor que tem uma certidão nova que me dá mais segurança para fazer a negociação. Se o corretor não souber, ele pode deixar de tirar essa certidão. E isso pode acarretar um problema para o cliente, né? Então, muitas vezes, a falta de atualização, a falta de conhecimento, leva o corretor a agir de uma forma errada, a causar um prejuízo para o seu cliente. E todos nós sabemos que um prejuízo na aquisição de um imóvel é um prejuízo grande, né? Normalmente, a pessoa ela está ali amealhando, né? Juntando recursos para comprar uma casa, que é, normalmente, a maior aquisição que ela faz na sua vida. Nós temos também investidores, mas, assim, normalmente, uma casa, quando alguém compra, é uma aquisição de um valor razoável. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de orientar de forma errada essa pessoa, para que ela pode vir a ter um grande prejuízo. E o que significa isso, né, na situação do corretor, quando ele está prestando os serviços dele? Ele pode vir a ser responsabilizado. Se, eventualmente, ele orienta mal o seu cliente, existe a situação jurídica, que é a responsabilidade civil, que é uma obrigação, né, que uma pessoa tem de reparar um dano que ela causou a outra, seja esse dano moral ou material. E a teoria da responsabilidade civil, ela vai estabelecer as circunstâncias em que alguém vai ser considerado responsável pelo dano causado a outrem e a obrigação de repará-lo. Então, o que acontece? Qualquer profissional, se ele age de uma forma incorreta, ele pode vir a ser responsabilizado. De que forma? Tendo que indenizar, né? Se eu atuo, oriento mal o meu cliente, causo um prejuízo para ele, ele pode vir a cobrar o prejuízo que ele teve. Isso acontece com o corretor, com qualquer outro profissional. Então, o corretor de imóveis, ele é o profissional apto, né? Aí coloquei até em vermelho, a desenvolver toda a intermediação e aproximação, afastando as dificuldades para a concretização do negócio entre as partes. Então, ele tem que estar o quê? Apto, pronto para isso. Então, o corretor tem que estar pronto para prestar as informações necessárias. Caso ele não tenha o conhecimento ou não domine aquela situação, o que ele deve fazer? Procurar, pesquisar, conversar com alguém que tenha um domínio. Muitas vezes, quando eu tenho dúvidas em relação à compra e venda, à documentação, eu converso, eu ligo para um escrevente que eu conheço, né, de confiança, e pergunto para ele. Troco uma ideia com ele. Outras vezes, eu converso com colegas também que atuam na área e que também entendem, e nós vamos o quê? Trocar informações, né? Nós temos que ter a humildade de saber
que nós não sabemos tudo, não conhecemos tudo e que é impossível dominar o conhecimento. Então, falando rapidamente sobre essa responsabilidade civil, porque ela está prevista em lei, né? O Código Civil ele prevê que aquele que, por ato ilícito, causa dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Vou falar rapidamente esses artigos. E aí nós pensamos o seguinte: não, mas eu não vou cometer ato ilícito. Eu não tenho intenção, não vou prejudicar ninguém, então eu tenho certeza que eu não cometo. Mais ou menos, né? Porque a legislação, o Código Civil, no artigo 186, estabelece que aquela pessoa que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, voltando, se eventualmente eu falo para o meu cliente, olha, vamos dispensar as certidões? Não precisa, essa pessoa que está vendendo imóvel, eu conheço, é uma pessoa idônea e tal. E, de repente, posteriormente, eu venho a observar que isso gerou um problema para a parte. Não tirei as certidões, né? A pessoa adquiriu o imóvel e teve um problema lá. Eu agi como? Eu fui negligente e imprudente, não fui? Posso ter sido, né? Então, nesse caso, eu não quis, mas eu acabei agindo de forma negligente e imprudente. Ou também pode ser... eu posso violar o princípio da boa-fé, dos bons costumes, tentando enganar, por exemplo, alguém, omitindo alguma situação. Então, eu posso estar cometendo um ato ilícito, né, sem a intenção de. Aí, quanto à responsabilidade do corretor, a matéria vem também regulada no Código Civil, né, na parte que disciplina os corretores, né, a atuação dos corretores, que no artigo 723 estabelece que o corretor ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Senão, ele pode responder por perdas e danos se ele deixar que essa negociação transcorra com risco do negócio. Então, ele sempre vai, o corretor, ele sempre tem que agir com boa-fé e sempre tem que levar todas as informações ao seu cliente, sob pena de vir a ser responsabilizado, caso ele não faça. A responsabilidade civil do corretor também, ela está prevista no nosso Código de Ética, e o corretor ele responde civil e penalmente pelos atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Vocês podem ver que eu falei do Código Civil, falei do Código de Ética, e todos eles trazem uma previsão muito semelhante, né? Que seria o quê? Ninguém deve agir com imprudência, com negligência e também com imperícia. E nós temos ainda a responsabilidade civil do corretor no artigo 14, parágrafo 4º, do Código do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Então, o que acontece? O profissional que presta serviços, ele também está em curso dentro do Código de Defesa do Consumidor. E, nesse caso, se ele errar, ele também, o Código de Defesa do Consumidor também estabelece que ele será responsabilizado. Então, nós verificamos que toda a legislação ela surge no mesmo sentido, né, de responsabilizar aquele que errou na prestação de serviços. É lógico que, se o corretor ele não errou, houve algum problema na negociação que não dependeu, que não estaria dependendo do comportamento dele, do conhecimento dele, ele não será responsabilizado, isso vai ser apurado. Mas, se eventualmente ele deixou de prestar alguma informação, ele agiu de forma negligente, de forma imprudente, ele vai, sim, ser responsabilizado e vai ter que indenizar os danos que ele causou ao cliente
na prestação de serviços. Por isso, é tão importante, né, que a pessoa tenha capacitação, que ela esteja atualizada, que ela conheça os detalhes da negociação, que pelo menos ela tenha ciência da legislação, né, leia. É de extrema importância que todos os dias nós estejamos procurando notícias sobre a área imobiliária, né? Atualmente, já temos algumas decisões que eu reputo assim, de grande importância, e que foi essas decisões, o entendimento foi sendo alterado, que o corretor de imóveis, quando ele presta os serviços dele, por exemplo, num estande de venda, e ele está lá, tem um contrato de prestação de serviços, tudo certinho, e a pessoa desiste depois, ou não consegue o financiamento, as decisões dos tribunais já estão sendo no sentido de que não deve devolver, né? E nós tivemos um período aí em que essa comissão estava sendo devolvida, esses honorários estavam sendo devolvidos, mesmo que o corretor prestasse seus serviços de forma correta, o tribunal estava mandando devolver. Hoje, não mais. Então, o entendimento do tribunal hoje é no sentido de que, se o corretor fez um contrato específico com aquele cliente, ele sabia que ele estava contratando serviços de uma pessoa, então, normalmente, o tribunal já não manda mais devolver. Manda devolver, se ele não conseguiu o financiamento, aquilo que ele pagou, mas não mais os honorários do corretor de imóveis. Então, já teve um avanço nesse sentido, né? Porque, senão, estava existindo uma instabilidade muito grande. Quer dizer, a pessoa ia lá, trabalhava, vendia, e depois, se o comprador não conseguisse o financiamento ou desistisse da compra, o corretor tinha que devolver. Hoje, já está sendo em outro sentido. Então, isso é importante que nós tenhamos conhecimento. A legislação, né? Então, nós podemos afirmar que o corretor, pessoa física, ele responde pelos danos causados aos clientes, desde que provada a sua culpa, posto que sua responsabilidade é subjetiva. E age com imprudência, negligência ou imperícia, o corretor que ele não adota as cautelas para a segurança do negócio. Então, ele dispensa a apresentação das certidões e outros documentos. E eu vejo muito isso no dia a dia, porque eu faço bastante consultoria. Então, muitos clientes me procuram para consultar a documentação, saber. E o que acontece? Muitos colegas ainda hoje falam para a pessoa, pode dispensar as certidões, que está tudo certo, né? Não precisa apresentar. Tem uma legislação nova que diz que, se não constar na matrícula nenhum apontamento, então, eu sou um adquirente de boa-fé, aí eu me pergunto o seguinte, quer dizer, eu sou adquirente de boa-fé, mas eu não tirei nenhuma certidão, como é que eu comprovo essa boa-fé? Né? Então, realmente, eu entendo e tenho visto algumas palestras no sentido de que essa boa-fé é necessário que ela seja comprovada. E como que eu vou comprovar? Eu tiro as certidões, né? Hoje em dia, as certidões estão rápidas, quase nenhuma das certidões eu tenho que pagar, eu consigo tirá-las pela internet, só tendo que pagar a certidão do cartório de protestos, e eu costumo dizer que essa economia de tempo e de dinheiro não é uma economia inteligente, né? Deixar de tirar certidões, tá? Porque eu deixo de dar uma garantia, uma segurança para o negócio. Então, quando ele não se inteira das circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo, não verifica preço correto do imóvel, até quando nós sabemos o preço, está tudo combinado, às vezes acontece algum problema no meio do caminho. Então, vocês imaginem, se eu começar uma negociação falando um preço equivocado para a pessoa, eu posso causar muito problema, né? Então, eu falo um preço menor, depois o vendedor não aceita, a pessoa já está com uma expectativa, então eu posso realmente causar problemas.
quando não transmite informações reais sobre o negócio, né? Exemplo, um imóvel localizado em área de alagamento. Hoje em dia, nós temos situações de áreas de preservação. Então, de repente, você está vendendo uma área, você precisa, de fato, informar o seu cliente que aquela área ela não pode ser totalmente utilizada. Então, até quanto ela pode ser utilizada, o que pode ser feito. Toda essa situação tem que ser estudada. Dá trabalho? Dá. Mas o nosso trabalho não é só chegar na frente do cliente e falar, ó, a área está aqui, você vai comprar. Não, de alguma forma nós temos que prestar maiores informações, né, para essa pessoa. Tá? Afinal de contas, nós estamos recebendo para isso. Ou, se nós não tivermos essa informação, nós temos o quê? Que orientá-lo onde ele vai poder buscar. Né? Pelo menos isso também. Não dá para fazer só simplesmente sentar e falar, eu quero receber tanto de honorários e pronto. Não é assim que funciona. Então, quando ele não informa os riscos do negócio ao cliente também, né, omitir dados de certidão positiva do fórum com relação ao vendedor. Então, tudo bem, ele vai lá, tira a certidão, percebe que a pessoa tem vários problemas, tem processos. O que ele faz? Guarda aquela certidão e não mostra para o cliente. Isso pode trazer um risco para o negócio, né? Então, não pode também, tá? E muitas vezes, o desconhecimento também, né? A pessoa nem tira aquela certidão. Aí ele vai causar um prejuízo, isso não é legal, porque depois ele mesmo vai ter que indenizar. Então, a legislação ela vem sofrendo várias alterações, né? Normalmente, essas alterações visam o quê? Dar uma celeridade maior para as negociações, né? E também tornar mais segura a transação. E nós temos visto várias alterações e numa velocidade muito rápida. Então, nós tivemos a Lei 13.097, de janeiro de 2015, que ela estabeleceu expressamente, eu trouxe só exemplos, assim, porque hoje a nossa conversa é mais rápida, né? Ela estabeleceu expressamente que se a matrícula estiver livre e desembaraçada, sem gravames, a transação efetuada ela vai ser plenamente eficaz, ou seja, né, não pode ser contestada por eventuais credores ou litigantes, ainda que existam ações judiciais em curso, salvo nos casos de uso capião, em que a verificação da posse do negócio imobiliário é de vital importância, porque decorre de situação fática, né, que as certidões não revelam, e a sociedade se encontra em processo de falência. Tá. Agora, tudo bem, eu vou lá, tiro uma matrícula e não tem nenhum apontamento. Como é que eu vou saber se tem uma falência, um processo de falência, se eu não tirei certidão? Aí dá qualquer problema, porque não sei se vocês sabem que a falência, eu compro um imóvel que esteja lá envolvido numa falência, não tem boa-fé, tá? Já é presumida a má-fé de fraude. Então, como é que eu vou saber se tem um processo de falência, a empresa ou a pessoa que está vendendo esse imóvel pode estar envolvida no processo de falência? Como que eu vou saber se eu não tirei certidão? Não vou saber. E como que eu vou provar minha boa-fé? Não vou provar, né? Então, eu continuo, essas certidões continuam sendo necessárias. Tá? Para quê? Até para eu comprovar que eu tive boa-fé na aquisição. E isso que eu estou falando para vocês, se vocês verificarem, tem palestras dos registradores, né, do registro de imóveis, isso consta em todas as palestras. Quer dizer, não adianta você falar, mas a Lei 13.097 diz que se não tiver nenhum apontamento, eu estou tranquilo. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vamos continuar tirando as certidões. E essa lei é uma lei recente. Nós temos uma outra lei, mais recente ainda, né, que trouxe muitas alterações, que é a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017.
ela disciplinou diversos temas importantes, em especial assuntos como uso capião extrajudicial, regularização fundiária, direito de laje e condomínio de lotes. O que ela trouxe, né, de alterações assim? Nós temos hoje uso capião extrajudicial, que ele veio previsto no Código de Processo Civil, tá? Só que, na prática, ele ainda não está bem definido, aí, não está sendo praticado pelos cartórios, né? Então, precisa de um tempo um pouco maior para que isso se resolva. O que significa? Que quem está na posse de um imóvel, durante determinado tempo, porque nós temos várias modalidades de uso capião, né, que agora não vamos assim, falar sobre todas elas, mas nós temos várias modalidades de uso capião. Quem está na posse do imóvel, em tese, a partir de agora, poderia o quê? Pegar toda a documentação que a lei estabelece, levar no cartório, o cartório formaliza uma ata e você leva para o cartório de registro de imóveis para registrar, o que torna muito mais fácil o uso capião, né? Porque você vai transformar uma situação fática, que é a posse, numa situação o quê? De propriedade, que você já vai ter regularizado a sua propriedade. Só que ainda não está, os cartórios ainda não estão fazendo essa modalidade de uso capião extrajudicial. Acredito que isso logo já fique definido, o que é necessário, o que o cartório de registro... Porque são duas situações. Uma, você faz a ata no cartório notarial, e outra, você leva essa ata para registrar no registro de imóveis. Então, ainda essa situação ainda não está sendo praticada, mas acredito que logo já passe a ser praticada diariamente. A regularização fundiária, e vou falar rapidamente só sobre o direito de laje, que é um direito novo, né? Que seria um direito à propriedade. O pessoal assim brinca, as pessoas que estudam essa legislação, diz que é a regularização do puxadinho, tá? Por quê? Porque é a regularização de uma situação de fato que ocorre muito aqui no Brasil, que é o seguinte: eu tenho um terreno e tenho uma casa e eu permito que alguém da minha família construa sobre essa casa, coloque uma laje e construa e vá morar. E esse direito à laje, atualmente, ele já está regularizado. Então, vamos supor, eu vou lá e construo sobre a casa do meu sogro, né? Um outro andar. Esse andar é meu. Eu não vou ter direito à propriedade do solo, nem à participação no terreno, mas aquela acessão, aquilo que eu acrescentei, é meu, eu posso vender. É um direito que nós não tínhamos, assim, tínhamos na prática, mas não tínhamos ainda na legislação. Não, aí que está, ainda tem essa discussão, se é só uma, né, um andar, mas provavelmente não, porque aí eu vou fazer um andar, depois eu posso fazer, outra pessoa pode fazer outro, né? Então, o direito à laje, quem construiu vai poder vender. E isso vai abrir matrícula e tudo. Então, vai ser a propriedade. Eu não tenho participação, não é como se fosse um condomínio, né? Porque no condomínio eu tenho o quê? Direito a uma fração ideal. Nessa situação, não. Eu tenho direito à laje. Aquele andar que eu fiz vai ter uma matrícula específica e eu vou poder vender. Vai ter aumenta também o campo, né, de trabalho do corretor. Porque esses imóveis que estiverem regularizados podem ser vendidos. Vai pagar, provavelmente vai pagar separado, porque ele vai ter uma matrícula, né, separada, e tudo separado. Então, ele não tem direito ao solo, mas tem direito à propriedade da laje.
uma situação nova. Oi. Eu quero fazer uma pergunta a respeito desse gancho que ele deu. Eu ouvi falar que esse pessoal de comunidade não reboca a parte de fora da casa, porque diz que a partir do momento que você reboca, já passa o fiscal e você tem que pagar IPTU. É verdade isso? Olha, eu não posso te garantir isso, também não tenho, assim, elementos para te falar. O que acontece? Nesse nosso caso de direito à laje, o importante... Foi boa a sua pergunta, para que eu ressalte essa situação. O importante é que ele esteja dentro das posturas municipais. E, pelo que você está falando, em relação à comunidade, normalmente eles não constroem dentro de postura municipal, porque o município ele estabelece, né, quanto você pode construir, o que pode ser construído naquele local. Normalmente, em comunidade, isso não acontece, tá? Mas no nosso direito à laje, esse que é regular, que a legislação veio e regulamentou, esse está estabelecido que eu tenho que cumprir todas as posturas municipais. Tá? Então, antes de fazer esse puxadinho, vamos dizer assim, ele tem que entrar na prefeitura e solicitar uma autorização. Não, exatamente. Ele tem que estar atendendo a tudo que a legislação municipal estabelece. Ou seja, o que já está construído, então, não entra nessa lei? Aí que está. Porque, com certeza, vai Provavelmente não, né? Provavelmente eu vou tratar exatamente dessa minha laje, tá? Dessa minha laje. Eu vou regularizar a minha laje e vou ter IPTU, matrícula, tá? Mas, em relação a essa situação de comunidade... não está dentro, né? Tá bom? Porque eles não obedecem às posturas. Bom, continuando. Condomínio de lotes. Então, teve também alteração em relação ao condomínio de lotes. Qual é? O condomínio de lote horizontal, normalmente era o quê? Loteamento, né? E aí tinha que ter uma associação para cobrar uma taxa... que seria taxa de limpeza, taxa de segurança nesses locais. E existia uma discussão muito grande. Se muita gente comprava um imóvel dentro de um condomínio horizontal, né, e depois ficava discutindo, mas eu não quero pagar taxa, isso e aquilo. Quer dizer, você mora num lugar, você escolheu aquele lugar, e depois você não quer pagar taxa de limpeza, é meio complicado, mas existia essa discussão. Então, hoje, eles igualaram o condomínio de lotes ao condomínio edilício, né? Que é o condomínio de edifício, esse condomínio que todos nós conhecemos. E o que significa isso? Acabou a discussão. Tem que pagar condomínio, sim, sob pena de execução, né? Normal. Então, agora, pacificou essa situação. Então, isso é bastante relevante para o nosso dia a dia, né? O corretor, essa lei federal, que depois eu acredito que vocês vão fazer uma pesquisa, dar uma olhada, né? Ela trouxe várias alterações e ela é muito recente, tá? Ela é muito recente. E algumas das situações nós só vamos saber com o tempo como vai ficar. Né? A situação, por exemplo, da usucapião extrajudicial. Aí eu coloquei rapidamente, né, o direito de laje, que eu até já falei para vocês, do direito real de laje, como exemplo de alteração de legislação. No artigo 55, ele altera o Código Civil. E o Código Civil passa a vigorar da seguinte forma: o artigo 1510-A. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Tem que ter o quê? Ela tem que ser independente e ela tem que ter uma entrada individual, tá? Aí a pessoa pode realmente, lógico, obedecer às posturas municipais, né? Então, nesse caso, é uma regulamentação nova, importante para nós
Sim, porque nós vamos ter mais imóveis individuais para trabalhar, tá? Desde que eles estejam, lógico, regulares junto à prefeitura. Bom, aí considerações, né? O corretor de imóveis ou a imobiliária, ele deve adotar todas as medidas para levantamento e análise acerca das condições do negócio, tanto em relação à possibilidade de venda do imóvel, quanto à situação do vendedor, sob pena de vir a ser responsabilizado, se ficar demonstrada a sua culpa, pelos danos causados ao cliente. E eu já dei o exemplo para vocês, né? Eu posso, por exemplo, orientar meu cliente a não tirar as certidões, depois acontece um problema, descubro que o vendedor está envolvido numa falência, essa venda não é uma venda correta, e o que vai acontecer? O meu cliente vai chamar a responsabilidade, né? Vai querer uma indenização. Como minimizar a possibilidade de prejuízos na negociação? Então, eu vou ter que conhecer o produto que eu estou trabalhando, eu vou ter que verificar previamente a certidão atualizada de matrícula, que é básica, né? A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, então, eu não posso desconhecer. Assim que eu começo a trabalhar com o imóvel, qual é o primeiro documento que eu tenho que tirar? Certidão de matrícula, para saber como que está o imóvel e se aquela pessoa que me procurou, ela está envolvida nesse imóvel, ela pode vender esse imóvel. Tá? Isso daí, essa situação é básica. Eu tenho que verificar eventuais débitos junto à prefeitura, entre outros, né? Eu vou elaborar um documento onde estejam presentes garantias para que as partes não sofram prejuízo, caso o negócio não venha a ser concretizado por problemas nas certidões. Então, normalmente, como que nós trabalhamos? Nós vamos fazer o quê? Vamos tentar fazer a negociação, isso vai ser colocado num documento, que é o contrato, normalmente, né? Tem uma proposta, depois vem o contrato. E, nesse contrato, eu tenho que colocar, normalmente, como que vai ficar se as certidões vierem positivas. Eu costumo colocar que, se vier certidão positiva e que gere, assim, que influencie no risco dessa negociação, as partes desistem sem prejuízo. Lógico que você tem que colocar um prazo para isso, né? Sem prejuízo. Porque, muitas vezes, você coloca um contrato tão amarrado e vem uma certidão positiva que nem você depois não sabe como resolver isso. Tá? Uma certidão que impede, muitas vezes, a negociação. Então, o contrato ele tem que ser muito pensado, né? Eu fico, às vezes, assustada quando um colega fala, não, eu já faço, em 1 hora eu faço contrato. Aí eu já fico um pouco assustada, né? Espera aí. Contrato não é um documento tão rápido, você tem que pensar, cada contrato é diferente do outro, cada situação é diferente da outra. Uma proposta, tudo bem, você até pode fazer mais rápido a proposta, né? Mandar para a pessoa assinar, mas o contrato já é um documento que tem que ser melhor elaborado. Evitando receber e repassar para o vendedor qualquer quantia antes da análise das certidões. Eu tive uma aluna, eu brinquei com ela, eu falei que ela dormiu nessa aula, porque o que ela fez? Ela foi adquirir um apartamento antes de pegar as certidões. Já quando ela assinou lá o contrato, pediu as certidões. Só que ela já deu de entrada metade do valor do preço. Aí depois ela me procurou. Professora, as certidões vieram todas com problemas, positivas, ele está devendo um monte, deve... Eu falei, bom, eu acho que você estava dormindo na aula quando eu falei para você que não era para dar nenhum valor, né? Então, agora você vai ter que arrumar um advogado, tentar fazer uma composição, verificar se essas dívidas são muito altas, verificar se ele tem um outro imóvel, né, que possa garantir essas dívidas, que aí você vai ficar com uma segurança maior no seu. Então, não é tão simples assim, tá? A gente tem que pensar. E o profissional ele tem que atuar de maneira ética, né? Orientando os clientes a fazerem negócios duradouros, garantindo segurança quanto à concretização da aquisição do imóvel próprio, seja ele para moradia ou para investimento. Então, não adianta falar, mas aquela pessoa tem muito dinheiro, ele vai comprar o imóvel, é investidor, tal. Não é bem assim.
piorou também, né? De qualquer forma, eu nunca devo causar um prejuízo para o cliente. Mas, seja ele uma pessoa que está adquirindo o seu primeiro imóvel, seja ele um investidor. Eu tenho que agir de forma ética, sempre dando garantia. E os profissionais, então, nós, né, devemos buscar atualização e capacitação. Atualização sempre lendo, capacitação tentando formar, fazer novos cursos e tudo mais. E conhecer também as alterações da legislação, as novas exigências do mercado, e é necessário aliar conhecimento à ética. Então, não adianta eu falar, eu sou muito ético, mas eu não tenho conhecimento, né? Tá? E também eu tenho conhecimento, mas não sou ético. Eu sei que estou fazendo coisa errada e estou fazendo. Não, eu tenho que ter tudo isso. Eu tenho que ter condições, eu tenho que ser regular, né, dentro da minha profissão, que o corretor tem que estar inscrito, toda essa situação, e não adianta eu ter uma parte e não ter a outra. Então, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a ética, e tenho que estar sempre buscando informação. Não é sair daqui, parar de ler e achar que eu vou continuar podendo orientar meus clientes. Não. Se eu parar agora, eu vou ficar parada no tempo e no espaço, o meu cliente não vai querer a minha informação. E, hoje em dia, a informação ela vem muito rápida. O cliente, quando ele procura o corretor, quando ele procura o médico, quando ele procura o advogado, aonde ele já verificou? Lá no Dr. Google, né? Se ele já tem uma base, então ele já sabe até o remédio que ele vai tomar, dependendo do problema que ele tem de saúde. Assim acontece com o corretor. Eu estava conversando com o Anderson, que quando eu dou aula, muitos alunos meus, eles já assistem a aula com o celular na internet, para checar se aquilo que eu estou falando está correto. Alguns, tudo bem, eles ajudam, né? Porque as perguntas são perguntas inteligentes, que instigam, nem tudo eu sei, mas que instigam a pesquisar. Outros não, outros acabam te atrapalhando durante a aula, porque entram num site que não é um site confiável, perguntam coisas que não são inteligentes. Então, assim, acabam atrapalhando a aula. Mas, no geral, nós temos, sim, que estar o tempo todo ligados e buscando informação. Tá? E Oi, pode falar. Uma vez eu vendi um imóvel, eram 4 salas comerciais, num prédio novo, recém-acabado, né? E a advogada do comprador, ela era fera. Quer dizer, no começo eu achava que ela era uma sacana que queria, né, me provocar. Mas depois eu vim a admitir que a mulher realmente tinha conhecimento no negócio. E ela me pediu 2 coisas absurdas. A primeira coisa, a meu ver, né? A primeira coisa, ela queria o Unicai, que é um documento da prefeitura que vai demonstrar se durante a obra aquele edifício não teve multa por causa da caçamba, não teve algum tipo de irregularidade que a prefeitura multou, né? Tá. Eu nem sabia da existência desse documento. E depois era uma construtora grande, eu posso até citar o nome, porque a BASF, né? E como toda empresa grande, tinha muitas causas trabalhistas, muitas. E ela me pediu uma carta da diretoria assumindo de que todas aquelas ações trabalhistas que a empresa tinha não causariam insolvência. Eu falei, isso é uma grande brincadeira, uma empresa com a BASF mundial, como é que, né? Uhum. E depois eu vim a saber que isso daí é rotineiro, quer dizer, a empresa... Tanto que a carta veio em 1 semana, foi super rápido. Então, o duro é isso, aonde buscar essas informações? Porque isso não está em lugar nenhum. Né? Na época, eu dei um Google, falei, essa advogada está de brincadeira comigo, ela está querendo atrapalhar um negócio. E você não acha isso em lugar nenhum, né? Então, aonde buscar essa informação? Então, o que acontece? No nosso dia a dia, nós vamos ter o quê? Provocações, né? Como você teve, certo? Nós pensamos sempre naquelas certidões básicas, tá?
Em relação, só uma observação, em relação a essa situação que você falou das dívidas trabalhistas, normalmente pede-se sim uma carta de que tem outro patrimônio, que tem patrimônio suficiente, né, para arcar com essas ações. No entanto, tem uma situação que é o patrimônio de afetação, não sei se você já ouviu falar. Então, aquele valor que entra daquele determinado empreendimento, ele só pode ser usado ali para evitar exatamente esse tipo de problema. Mas o que você me perguntou onde procurar, né? Que esse é o foco da sua indagação. Eu costumo fazer o seguinte: eu tiro as certidões básicas e, quando vem alguma certidão, alguma exigência, né, diferente, aí sim eu vou pesquisar para saber se ela é pertinente ou não. Né? Muitas vezes, como nesse caso, a pessoa ela tem conhecimento, então ela é pertinente. Outras vezes, nós nos deparamos com uma pessoa que não conhece o ramo. E aí ela começa a fazer exigências que são descabidas. Que são descabidas. Então, ele vai e tenta pedir uma certidão que não vai agregar. Né? Então, você tem que, pelo menos, distinguir se a pessoa ela conhece ou não. Então, você vai pesquisar. Foi o que você fez. E aí, ver se a exigência é pertinente ou não. Tá? Mas, no dia a dia, nós nos deparamos com isso direto. É o tempo todo. Né? Então, você vai ter que, dependendo da sua indagação, pesquisar para saber. Então, vou devolver a palavra ao Anderson. Agora sim, vamos abrir para as perguntas. Eu só quero aproveitar um momento para agradecer aqui a internauta Michele Guedes, que nos acompanha ao vivo via YouTube. Ela diz: todos os corretores de imóveis precisam ouvir isso diariamente. Corretor de construtora, tirador de pedido, tem me tirado a paciência. Ela ainda acrescenta que lá na região dela, Aracaju, o uso capião extrajudicial está parado, muitos cartórios não estão sabendo como proceder. Aqui também, né, doutora? É uma coisa muito nova. Davi, que também nos acompanha ao vivo, via Facebook, porque todas as palestras aqui, ministradas no auditório, a saber, também são transmitidas ao vivo pela TV Cresce, pelo perfil do Cresce no Facebook e pelo canal do Cresce no YouTube. Então, o Davi, ele coloca aqui, certamente conhece a doutora de outros eventos, ele diz: esta é a melhor professora de todos os tempos. Olha que bacana. Meu aluno. Muito bem, obrigado pela audiência. Colega, tem complementação da pergunta? Ah, já? Ok. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer ao nosso presidente Viana, que cada palestra, para mim, é uma sementinha que depois eu vou pesquisar. Então, doutora, eu comecei a fazer o direito, tranquei, estou possivelmente voltando. Vamos lá. Existe possibilidades de, por exemplo, eu estou fechando um negócio, que eu fazer uma parceria, eu não sei como que é cobrado, no seu entendimento, uma assessoria para fechar um contrato, sabendo que o corretor ganha 6%, quando chega a 6%. Então... Aí o advogado, desculpa, só para complementar, ele assinar solidariamente com o corretor. Ele também ter a responsabilidade perante ao cliente. E porque com isso, por exemplo, eu sou corretor, não sou advogado. Então, eu tenho a obrigação de saber tudo pertinente à corretagem. Tá? Agora, o advogado, no meu entendimento, ele tem a obrigação de saber tudo. Pelo menos ele sabe onde procurar melhor, vamos dizer aqui, um leigo. Por gentileza. Tá, eu acho que eu entendi a sua pergunta. É o seguinte, você está pensando em ter um advogado para assessorar a elaboração dos contratos, para evitar um mal maior, né? Então, a partir do momento que esse advogado ele é feito o contato, ele pode cobrar de acordo com a tabela. Nós temos uma tabela, né, da OAB para elaboração de contratos, ou ele pode, eventualmente, nós podemos cobrar por hora, tá? Por hora trabalhada. Aí vai ficar a critério do profissional que você procurar. Se ele vai te cobrar um valor
pela elaboração do contrato fechado, ou ele pode te cobrar uma assessoria por hora para te orientar, informar, tá? Por hora fica desproporcional. Aí depende. Se o advogado cobrar uma porcentagem, já que ele sabe que o corretor ganha 6%... Na verdade, ele não vai cobrar uma porcentagem, ele vai na tabela de honorários da nossa categoria. Existe a tabela. Isso, existe uma tabela. Vamos supor que ele cobre, ele fala assim, olha, eu pago 2% para elaborar esse contrato. Vai depender do ajuste, como eu te falei. Nós temos uma tabela que nós seguimos a tabela. Quanto será que o advogado vai cobrar? Aí é difícil. Eu entendo que depende do trabalho que ele vai ter. Porque tem contrato que você fala, vai ser um contrato simples, eu posso cobrar X. E depois você percebe, quando você se inteira da situação, que aquele contrato não é um contrato simples, né? Ele tem várias peculiaridades. E você vai ter que despender um tempo muito maior do que aquele que você pensou. Aí então, o advogado assina solidariamente com o corretor. A responsabilidade na elaboração e no exame de documentos, ele também tem, tá? É isso. Satisfeito. Obrigado. Tá bom. Nada. Doutora, Sérgio Floriano, que nos acompanha ao vivo via Facebook, pergunta qual seria a certidão mais importante e que não pode faltar para que conste a regularidade do imóvel? Bom, a primeira certidão, eu até falei, que não é certidão, né? Não é certidão. O primeiro documento, eu tenho que tirar a matrícula do imóvel, para saber se não tem nenhum apontamento na matrícula e se essa pessoa que me procurou, ele de fato pode, ele é um dos proprietários ou é o proprietário do imóvel. Essa certidão é básica. Que seria a certidão atualizada de matrícula. Posteriormente, não tem uma certidão mais importante que a outra. Todas elas têm que ser analisadas num contexto. E aí eu vou tirar a certidão de distribuição civil, de distribuição criminal, certidão trabalhista. Então, eu tenho o rol que eu costumo falar normalmente no curso de documentação imobiliária. Aí eu vou analisar esse rol de certidões, tá? Não é uma só. Porque se eu tirar uma só, vai ficar faltando, tá? Bom dia. Bom dia. Esses documentos, essas certidões, existe alguma possibilidade da pessoa te entregar fisicamente algo falso? Por exemplo, uma nota tem a marca d'água, então você sabe que ela é legítima, né? Tanto que às vezes você entrega uma nota de 50, 100 para alguém, ela olha contra a luz para ver essa marca. Esses documentos, existe possibilidade de fraude, você reconhecer que aquilo não é legítimo? Então, existe sim. O que acontece? Hoje em dia, essas certidões, elas são emitidas pela internet, né? A do fórum, e ela tem uma numeração. Essa numeração, ela visa exatamente que você entre e confirme se esse documento foi, de fato, emitido pelo Tribunal de Justiça ou pelo órgão competente para emissão. Mas é lógico, existe fraude. Eu mesma já peguei documentação que a pessoa trouxe toda alterada, mas aí eu conferi e vi que estava alterada, né? Então, normalmente acontece muito isso com locação. A pessoa te traz as certidões, já te entrega fisicamente. Quando você vai ver, nada daquilo é verdadeiro, né? Então, você tem condições de constatar. Na própria certidão, ela traz um número para você fazer a conferência, tá? Carlos Roberto Antonioli, que nos acompanha ao vivo via Facebook, pergunta qual a prescrição da responsabilidade civil do corretor? Então, eu não gosto muito de falar sobre prescrição, porque cada caso tem que ser estudado, né? Pode ser a partir de quando você descobriu o problema. Então, eu vou deixar essa pergunta, porque eu acredito que cada caso tem que ser estudado. Eu não posso falar assim, existe uma prescrição geral. Não. Por exemplo, eu tive um caso em que a pessoa não se utilizou de corretor, mas eu costumo sempre dar esse exemplo. Ela comprou um imóvel,
construiu no imóvel, ficou 11 anos com ele, está certo que já é um caso antigo, né? A legislação mudou, tal. Mas ela construiu no imóvel e ela recebeu, depois de 11 anos, uma comunicação do cartório de registro de imóveis que a matrícula, a escritura, a matrícula, toda a documentação tinha sido anulada por uma decisão judicial. O que aconteceu? Ela comprou de uma pessoa física que estava envolvida numa falência. Muito tempo depois, descobriu-se que ele tinha esse imóvel quando iniciou a falência, e aí o que aconteceu? Anulou. Então, nesse caso, por exemplo, qual seria a prescrição, né, de quando ocorreu o problema? Então, os casos, eu acho que tem que ser, não dá para falar assim de uma forma genérica. Eu acho que tem que estudar caso a caso para saber, tá? Ou seja, vamos adotar um comportamento que não há prescrição, né? Você sempre você tem se manter exatamente, você tem munido de comprovações de que você prestou todos os esclarecimentos e tudo mais. Guardar a documentação, né, que você tem, para comprovar essa boa-fé. Isso tudo tem que ser muito bem guardado. As certidões, eu costumo dizer que tem que tirar as certidões, colocar numa pasta, por enquanto fisicamente, né? Apesar que elas saem pela internet, então, como você falou, tem como comprovar a autenticidade. Mas essa autenticidade também, depois de um período, muitas vezes você não consegue comprovar. Então, guarde fisicamente, né? As pessoas perguntam, posso guardar nas nuvens? Até pode, mas guarda ali na pastinha que ajuda também. Sim, inclusive até mesmo com... Pode. Até mesmo, pode. Já vi outras pessoas dando sugestão, até mesmo guardar fisicamente com uma rubrica do seu cliente, né, comprovando que você entregou cópia dessa certidão para ele e um recibo rubricado mesmo, o teu. né? Um recibo, isso. André Aziz, que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, coloca parabéns, doutora Maria Regina Castro Busnello. E eu tenho uma pergunta também, eu também posso perguntar, né? Depois eu passo para ti. Também tenho uma pergunta, sou corretor, né? Também tenho uma pergunta. O corretor pode ser responsabilizado por algum tipo de perda ou dano decorrente de uma transação em que ele não, de compra e venda de imóvel, em que ele não informou ao adquirente que estava adquirindo um imóvel em rua de feira, e esta pessoa que visitou o imóvel 2, 3 vezes coincidentemente não foi num dia de feira, e depois que se mudou, transcorrido uma semana, que ele percebeu então que tem uma feira na porta de casa e ele não quer mais, ele quer devolver o imóvel. 2 perguntas, ele pode devolver o imóvel, ele pode responsabilizar o corretor por isso? Como é que fica? Bom, boa pergunta. Quando você fala pode, eu te falo pode, né? Você me perguntou pode, então tá, pode. Vamos supor que o corretor seja da região, ele conheça a região e ele omitiu. Então, se ele omitiu, nós já vimos que ele pode vir a ser responsabilizado, né? E aí, pode sim, o cliente pode exigir, tudo pode na justiça, eu posso buscar o meu direito, né? É constitucional, está previsto na Constituição. Aí vai depender de provas, se isso causou um prejuízo, se de fato ele omitiu, né? Assim, ele sabia e omitiu, porque pode ser que ele não tenha conhecimento também de determinado fato. Mas a feira é difícil não saber. Então, eu entendo que pode sim. E ele pode também vir a desistir do negócio, mas aí tem um prazo, né? Que aí precisa ser estudado, verificado. Porque eu não posso, depois de 3 anos, falar, agora eu quero devolver o imóvel, não gostei mais, a feira agora que está me prejudicando, porque antes eu não tinha que sair, agora eu tenho. Não é bem assim. Então, é como eu falei, os casos, eles devem, quando é um caso específico, ele tem que ser estudado dentro da especificidade dele. Tá? Mas poder pode. O ideal, o colega lembrou bem, deveria ser que ele avisasse. Hoje em dia, normalmente, colocando no contrato, que ele está ciente de que ali naquela rua ocorre feira, tal. Atualmente,
quase todas as ruas, elas têm já uma plaquinha, né? Feira livre. Então, mas, de qualquer forma, eu entendo que deve, sim, colocar. Pode perguntar. Doutora, por gentileza, aqui é o corretor Joildo Ribeiro, da Ribeiro Imóvel. Eu estou com causa, eu gostaria que a senhora realmente esclarecesse. Aí é consulta. É consulta. Não, é referente, eu estou com um imóvel para vender, só que é lógico que na região lá é só contrato de compra e venda e tem a escritura da área geral. Área maior. Só que essa escritura está bloqueada. Eu fui até o cartório de imóvel e eles falaram que realmente eu posso vender, que o juiz bloqueou na época, mas não vai ter problema. Então, eu estou em dúvida, né? Sei lá. Então, eu também estou em dúvida, porque, na verdade, o que acontece? Precisa analisar a documentação, né? É como eu falei, não é tão simples assim. Precisa ver por que essa área, que existe essa restrição, né? Então, não é tão simples de responder. Eu também estou em dúvida, recomendo que você pegue essa documentação e passe para a mão de um advogado para ele te orientar melhor se isso pode, não pode, o que acontece ou não. Porque se eventualmente você fizer um contrato, você pode vir a ser responsabilizado porque essa área, não, em tese, não poderia ser comercializada. Tá bom? Só um instante. Não. O que acontece? A cliente vai vender o apartamento dela, tá? Só que ela ainda não vendeu. E ela quer comprar um lançamento. Aí, o coordenador desse lançamento disse o seguinte, que a data válida, por exemplo, ela pode comprar esse lançamento, vender o apartamento dela durante a construção e ela não vai ter que pagar o lucro imobiliário, porque o que vai valer é a data quando ela entrar com financiamento e não a data quando ela assinou o contrato. Isso é verdadeiro? Olha, na verdade, eu acredito que essa informação está correta, mas eu sou extremamente chata. O que eu faço? Quando eu tenho uma informação para dar referente a lucro imobiliário, eu costumo pedir para o meu cliente que ele vá buscar essa informação com o contador, né? Porque ele tem condições de realmente dar uma informação. É que, no caso específico, ela é contador e controller, mas de empresa industrial. O contador seria um contador especializado em mercado imobiliário? Não, normalmente os contadores eles têm essa informação, se eles não tiverem, como nós, profissionais. Eles têm que buscar, tá, a informação correta, sob pena de virem a ser responsabilizados. Eu conheço, pelo que eu conheço, entendo que está correta a informação, tá, que o gerente deu. Mas eu recomendo que vá buscar, porque é o que eu falei, o profissional ele tem que se limitar um pouco àquilo que ele faz, né? Porque, de repente, eu dou uma informação incorreta e eu posso ser responsabilizada por isso. E não é da minha alçada, né? Então, eu recomendo que busque essa informação com o contador. Tá, obrigada. Tá? Muito bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, sua disposição em compartilhar. A casa está aberta sempre que quiser, sempre que puder nos ajudar com temas novos, com todo o seu conhecimento, vamos agradecer por demais. E, mais uma vez, quem gostou, bate palma. Muito obrigada e bom dia para vocês.